Páscoa é uma estação de milagres, e não é só no dia da Páscoa, a caminho da Páscoa, nós estamos vivendo dias de milagres, e eu quero convidar para você ter essa expectativa. Esse é o primeiro ano que nós vamos fazer a Páscoa em 2 domingos, e eu tenho certeza que Deus vai ser um impacto da presença de Deus nesses 2 dias de Páscoa, amém? Então, que você tenha expectativa. Eu gostaria que você abrisse em Juízes capítulo 13, porque eu lembro que uma vez eu contei para vocês que viver de vestígios, a gente não chega em lugar algum. E o que é viver de vestígios? O que eu contei é que eu morei em Cuiabá, já morei em bastante lugar, né? E de Cuiabá 2 coisas ficaram registradas no meu coração. Primeiro, o calor. Meu Deus, Cuiabá é bem parecido com o Rio de Janeiro, não sei se é pior, não sei se é porque eu estava vindo de um lugar frio, quando eu fui para Cuiabá, ali parecia que fritava ovo na rua, mas eu amo Cuiabá, e ali temos amigos, pastor Francisco, pastor Aurora, temos pessoas muito preciosas, mas eu lembro que eu contei para vocês que todo mundo que ia me visitar, Cuiabá tem algo que todo mundo que vai visitar quer ver, a Chapada dos Guimarães. E eu levava. E por mais vezes que eu levasse, sempre eu ficava impactada. Porque ali na Chapada dos Guimarães, tem coisas para vender, né? E são vestígios de que ali, imagina em Cuiabá, de que ali existiu o mar. Porque você encontra fósseis na pedra. Mas é vestígio. Se não tem algo que não tem em Cuiabá, é mar, você sabe disso. Mas já teve mar em Cuiabá, e a gente ali na Chapada dos Guimarães, porque você vê esses vestígios. E eu quero dizer para você que viver de vestígios, o que um dia você viveu, não vai te levar muito longe. Daqui a pouco você está sem gás, daqui a pouco você está sem unção, daqui a pouco você está sem ânimo. E eu pedi para você abrir em Juízes capítulo 13, porque parecia que estava dando tudo certo na vida de Sansão. Sansão teve uma concepção, ele teve um nascimento tremendamente sobrenatural. A mãe dele era estéril, e a mãe dele não estava esperando nada. E olha o que está escrito aqui em Juízes capítulo 13. Se você entrou aqui não esperando nada, tenha certeza que Deus vai te impactar. Está escrito em Juízes capítulo 13, versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Você vê, Deus conhece o teu problema. Aquela mulher, ela já tinha se conformado com aquele problema. A mãe de Sansão, que nunca pensou que seria mãe um dia, ela se conformou com a esterilidade. Aqui não está escrito que ela estava orando para Deus como Ana orou. Não, Ana estava orando para realmente ela ainda tinha esperança. Não, a esperança já tinha ido embora. Mas Deus tem registrado lá no caderninho no céu: eu vou visitar, eu vou visitar, eu vou surpreender. Você quer ser surpreendido por Deus? Deus quer te surpreender. Sabe aquela causa que você já desistiu? Então aí o anjo do Senhor, que nós vamos ver, que está de letra maiúscula na maior parte das versões, e que é a própria presença do Senhor. O anjo do Senhor entrega uma palavra para ela e diz: olha, você vai conceber, o milagre vai acontecer. É claro que ela ficou impactada, ela contou para o marido também queria ter a mesma experiência, e resumindo, o marido e ela tiveram a experiência, e os dois ao mesmo tempo conversaram com o Senhor. E quando eles conversaram com o Senhor, eles fizeram um pedido. Falaram: Senhor, eu estou recebendo, eu recebo. Mas aí eles fizeram um pedido para ele. E está escrito no versículo, mais adiante, no versículo 16. O anjo disse a Manoá:
ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. Porque ele queria deter, ele não queria mais sair da presença de Deus. Olha, eu estou preparando aqui uma refeição. Ele falou, olha, ainda que você, porém o anjo disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerá. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor. E perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas? Assim pelo meu nome, que é maravilhoso. Qual é o nome que ele se apresentou? Ele disse, o meu nome é maravilhoso. Mas quando você chega em Isaías, ele se apresenta, ele diz que ele é conselheiro, pai da eternidade, maravilhoso. Ele mesmo diz, o meu nome é maravilhoso. E o que é maravilhoso? Algo fora do comum, extraordinário, que a nossa mente não pode conceber. E eu quero te dizer nessa noite que o teu Deus maravilhoso faz maravilhas. Ele faz maravilhas, ele surpreendeu esse casal. Chegou algo que vocês já tinham desistido, mas eu não desisto do meu plano. O plano de Deus é perfeito, e como Jó chegou à conclusão, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. As palavras de Deus não podem ser frustradas. E não é na sua vida que a palavra de Deus, as pessoas te frustram, mas Deus não te frustra. Eu não estou falando que você tem ali em Deus, você deve buscar Deus só por bênçãos. Não, você precisa buscar Deus porque nós precisamos de Deus como nós precisamos do ar que respiramos. Não dá para viver sem Deus. Não dá para viver sem a presença dEle. E se nós tentarmos levar a nossa vida sem a presença dEle, nós vamos, sabe, vai dar, como diz na gíria, vai dar ruim. Não tem como. Não tem como. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. E você levanta a mão e diz, eu preciso de ti. Sabe aquela música que você cantou anos e anos e anos do DT, eu preciso de ti, eu preciso. Você precisa de Deus, nós precisamos de Deus. E Manoá e a sua esposa, eles precisavam do Senhor. E eles disseram, vamos precisar do Senhor o tempo todo, na educação deste menino. E continuou tudo dando certo. A palavra de Deus deu certo. A esposa de Manoá deu à luz. E foi um menino bonito, um menino forte. Não estou falando da força ainda, né, de Sansão. Mas um menino bonito, um menino forte, um menino perfeito. E parecia que eles já tinham vivido o ápice. Mas de repente, olha o que você encontra no mesmo capítulo. Ainda continua dando tudo certo. Versículo 24. Depois que deu a mulher à luz a um filho, lhe chamou Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, a conduzi-lo. Está dando tudo certo, nascimento espetacular e maravilhoso. O menino nasce perfeito, o menino cresce na presença de Deus. Ele cresceu, vamos trazer para os nossos dias, é uma criança que cresceu na igreja, estava dando tudo certo. Mas aí quando você parece que às vezes a gente entra numa zona de conforto, numa acomodação, e não entende a guerra que nós estamos vivendo. Israel nunca depõe as armas, porque ele sabe que nas suas fronteiras, o dia que Israel, por 2 vezes Israel nação, ele se deu mal, porque ele não prestou atenção nos ataques. Foi em Yom Kippur, em 1973, e foi agora nesse último ataque do Hamas, há 2 anos atrás. Foram 2 vezes em que eles não prestaram atenção. Por isso que é tão importante orar, por isso que é tão importante buscar a Deus. Busca Deus quando tudo vai bem, busca Deus quando tudo vai mal. Mas a tendência é só buscar a Deus quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem, aí vem as desculpas, aí vem, você tem preguiça, e você negligencia, porque não passa pela cabeça, você esquece, o dia passou e não deu tempo de eu ler a palavra, e o dia passou e não deu tempo de orar. Se você soubesse da guerra em que nós estamos envolvidos, todos os dias você abriu o olho, você já declararia o sangue de Jesus. Eu declaro que o sangue de Jesus tem poder. Eu quero declarar o sangue de Jesus nas portas
nos umbrais da minha casa, nas janelas da minha casa. Eu tenho falado para o Jonas e tenho falado para vocês. Joel capítulo 2 diz que o inimigo está entrando pela janela. Ele entrou para atacar famílias, entrou para atacar a cidade, e ele entrou pela janela. E onde é a janela? Sabe, nós estamos vivendo uma geração atacada pela lascívia, atacada pela pornografia. A mente de crianças e de adolescentes atacada através da internet. Nós oramos domingo passado, mas eu repito para você, você tem que ficar atento aos ataques sutis e declarar que a tua casa está guardada pelo Senhor. Não fique seguro só porque você está aqui dentro da igreja. Você está dentro da igreja agora para ser fortalecido, mas você tem uma semana a enfrentar, e você precisa ficar com menos ânimo, com a mesma força. Bom, mas aqui o que aconteceu? Sansão tinha um inimigo, e Sansão percebeu a palavra que Deus liberou para Sansão. Qual foi a palavra que Deus liberou para Sansão? É que você não leu o capítulo 13 inteiro comigo, mas Deus falou para os pais de Sansão que ele seria o libertador da nação, que ele teria uma unção de libertação, e que os inimigos não se ficariam em pé diante da presença dele, e que o Senhor estaria com ele o tempo todo. Essa palavra incomodou as trevas. Ele não é onisciente, mas ele presta atenção na nossa vida, e por isso ele tenta roubar o que você tem de mais precioso. A Sansão começou a ser alvo. Eu preciso, porque Sansão, o que está escrito? Sansão cresceu. Sansão estava com o Espírito Santo de Deus, e o que aconteceu? Com essa força ele arrancou a porta do inimigo. E o que nós vivemos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas não adianta você recitar, não adianta palavras em vão. Você precisa viver isso, sabe? As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja ungida, contra uma igreja cheia do Espírito Santo, contra uma igreja cheia da glória de Deus. Mas aí você, sabe, só repetir a palavra de Deus não faz efeito. Isso se torna uma confissão positiva. Não, Deus quer pessoas transformadas, Deus quer pessoas fortes, Deus quer que a força dele esteja fluindo através da sua vida, que a unção que ele preparou para você possa passar para a tua roupa. Gente, isso é uma realidade. A unção de Deus, ela está nos teus ossos. Te provo, os ossos de Eliseu já estava, sabe, o corpo de Eliseu já não tinha mais, era só ossos. Mas quando um homem foi colocado no mesmo lugar onde Eliseu, o corpo de Eliseu estava, ou melhor, os ossos de Eliseu estavam, ali aquele homem ressuscitou. A unção de Deus está nos teus ossos, a unção de Deus está nas tuas mãos, a unção de Deus está nas tuas palavras, a unção de Deus transfere para a tua roupa. Por que o lenço de Paulo, ele era um lenço diferente? Não, é porque a unção é algo palpável e é visível, mas eu não consigo pegar, eu não consigo ver, mas as trevas conseguem. Eles olham para você e falam: aí está escorrendo óleo. Aí eu não consigo, não, aí não dá. Quando levanta a mão eu tenho que bater em retirada. É melhor eu não ficar atacando tanto. Mas ele não desiste. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele ficou de olho em Sansão. Bom, eu roubar de uma vez, eu não vou conseguir nada. Eu vou tentar roubar pouco a pouco. O pior roubo é aquele que você não percebe. O pior roubo é aquele que é pouco a pouco. E porque você negligencia, você não percebe. Outro lugar, né? Eu morava em Recife. E lá em Recife, eu contratei uma pessoa para me ajudar. E essa pessoa, eu acreditei pela forma que ela se vestia. Eu cheguei à conclusão, eu não perguntei. Vocês já sabem, eu não faço muita pergunta. Então eu não perguntei para ela muitas coisas. Eu deduzi que ela era uma mulher de Deus, pela forma que ela estava vestida, pela forma dela falar. Depois eu até vi que ela frequentava uma igreja. Mas frequentar uma igreja não significa transformação. E essa moça, ela começou a levar coisas da minha casa pouco a pouco.
ela não tinha sido transformada. E o pior roubo é esse. Quando você percebe, foi um grande volume, foi uma grande quantidade de coisas que foi embora. Eu só consegui perceber quando o negócio estava vazio. Quando eu comecei a ver que, peraí, está faltando. Peraí, eu estou sentindo falta dessa roupa, estou sentindo falta daquela, eu estou sentindo falta disso, eu estou sentindo falta daquilo, eu estou sentindo falta de um lençol, eu estou sentindo falta de um jogo de lençol, estou sentindo falta disso. Quando eu vi, o roubo foi grande, mas era pequeno, era de pouco a pouco. E assim Ele quer fazer com você. Ele quer roubar a tua alegria, Ele quer roubar a tua paz, Ele quer roubar o teu ânimo, Ele quer roubar a tua unção, Ele quer roubar a tua fé. Então Ele vai pouco a pouco, e foi assim que Ele fez com Sansão. Ele foi se aproximando e Sansão começou a mudar. Aquele rapaz que estava com o Espírito Santo de Deus já estava muito autoconfiante, e ele não orava mais. Eu não vejo, se você for ler de Juízes capítulo 13 até o capítulo 16, você vai ver que Sansão tem pouco tempo com Deus. Não está escrito que Sansão foi buscar a Deus, que Sansão foi orar a Deus, que Sansão pediu o conselho de Deus. Depois que ele fez grandes coisas, ele, como eu disse, ele arrancou a porta do inimigo, ele derrotou muitos filisteus, gente, que unção é essa? Ele pegou raposas, ele colocou fogo, e ele derrotou ali toda uma plantação do inimigo, de filisteus. E você tem poder para declarar que toda plantação, toda sementeira das trevas contra você sejam queimadas e destruídas em nome de Jesus. Levanta a sua mão, vamos orar. Senhor, nós sabemos que as trevas liberam palavras dia e noite contra nós. Essa é a sementeira das trevas. Senhor, são planos, são armadilhas, são ciladas, são palavras que sem perceber entram na nossa mente, nas nossas emoções. Mas eu quero declarar agora que esta lavoura seja queimada em nome de Jesus, destruída no coração, destruída na mente, porque nós queremos estar fortes em Cristo Jesus, nós queremos estar ungidos em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Antes de continuar em Sansão, abra Lucas capítulo 15. Jesus, quando Ele quer ensinar algo muito precioso, Ele conta parábolas. E as parábolas, todas elas, por isso que eu amo dar aula de parábolas, porque elas têm grandes lições, profundas lições. E em Lucas capítulo 15, nós encontramos a parábola, muitas parábolas, né? É uma série de parábolas aqui, mas uma delas eu quero só ficar na dracma perdida. Em Lucas 15, versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu falei sobre roupa, eu falei sobre perda, e Jesus está ensinando o que fazer diante das perdas. Mas como eu percebo? Como eu disse, quando a tristeza chega, quando a fraqueza chega, quando o desânimo chega, você tem que falar: eu fui roubado. E o que você tem que fazer? Ele está falando aqui. Sabe o que você tem que fazer? Quando você percebe que você foi roubado, você precisa reagir. Mas o que é que você faz? Você se abandona. Aqui está falando, há uma reação, e essa reação tem que ser imediata. Quando Sansão, ele percebeu, ele deveria ter percebido, mas ele não percebeu. Mas quando ele percebeu que ele estava perdendo a conexão com Deus, ele deveria reagir. Peraí, eu estou perdendo tempo, eu estou fazendo coisa errada, eu vou perder a força não é minha, a força vem de Deus, a fé não é minha, a fé vem de Deus, a alegria de Deus em mim, eu preciso receber. A minha alegria, ela vem com coisas, com pessoas, mas a alegria de Deus, gente, é a alegria de Deus. Para vencer o que a gente tem que vencer, é só a alegria de Deus. A nossa não dá para ser sustentável, porque são muitos golpes, são muitos problemas, mas a alegria de Deus te deixa em pé. A alegria de Deus te faz prosseguir, mesmo que com lágrimas nos olhos. As lágrimas nos olhos, tudo bem, mas você não pode parar, você não pode desistir, você não pode, sabe, quando ele rouba a tua, sabe, você olha para as pessoas e você fala assim: ai, essa pessoa está me decepcionando, está me frustrando. Sabe o que você faz? Olha para cima e fala: eu tenho um Deus que nunca me frustra, essa pessoa é como eu também falho. Mas
E aí, o que ela fez? Quais eram os 2 problemas? A dracma que foi perdida. 2, estava escuro na casa. 3, a casa estava suja. Eu quero te dizer que a casa é aqui, ó, é o teu coração. Eu digo, aí você fala, não, meu coração não está escuro. Minha vida é de Cristo. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Tudo bem, eu concordo com você. A luz de Cristo está na tua vida. Mas muitas vezes pensamentos trazem escuridão para o teu coração. Muitas vezes emoções trazem escuridão para o teu coração. Qual foi a primeira atitude daquela mulher? Ela primeiro reagiu. Segundo, pegou uma candeia. Ela pegou luz. Eu vou pôr a luz aonde está escuro, e que a luz de Cristo possa entrar agora no teu coração, aonde está escuro. Sabe aqueles pensamentos que nem você gostaria de estar pensando? Esses pensamentos sejam dissipados agora em nome de Jesus. Então a luz de Cristo entrou, a luz naquela casa. Não, aquela casa é como casas em Israel do século I. Ela só tinha a porta, uma janela muito pequenininha, era muito escuro. Então ela começou a andar com a candeia. Eu vou aqui num canto, eu vou no outro canto, eu não vou desistir. Essa mulher não desistiu. Eu vou buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não desista de buscar a Deus, não desista. Você veio, você tomou o passo número 1, você veio para a casa de Deus. É aqui que você busca a presença de Deus. Você saiu da zona de conforto, você veio buscar a luz de Cristo. A luz de Cristo está entrando agora na tua mente, no teu coração. A luz de Cristo está entrando na tua vida, e você está no lugar certo. E sabe quem é que está andando agora pelo teu coração, nos cantinhos mais escuros? Olha, o adorador Davi, ele disse: Senhor, ilumina as minhas trevas. Olha, a gente pensa que trevas é só quando você está envolvido com obras das trevas. Davi nunca esteve envolvido com obra das trevas. Ele estava falando: Senhor, olha, aqui tem inveja, aqui tem ira, aqui tem mágoa. Senhor, ilumina as minhas trevas. Aqui tem pecado, aqui, Senhor, tem desejos ilícitos. Ilumina agora as minhas trevas. Foi esse o pedido de Davi. Então, número 1, reagiu. Número 2, pegou a candeia. Número 3, ela pegou a vassoura. Sabe, toda dona de casa, quantas donas de casa eu encontro aqui? Levanta a mão. Toda dona de casa sabe que existe 2 tipos de limpeza. A limpeza, eu não sei você, mas eu sou do tempo, hoje a gente não vê mais isso. Mas assim, o dia de limpeza na minha casa, com a minha mãe, era sexta-feira. E na sexta-feira, eu já sabia, eu ia chegar do colégio e as cadeiras estavam por cima da mesa de cozinha, estava por cima da mesa da sala. A minha mãe afastava os móveis, aquela limpeza profunda, aquela limpeza detalhista, levanta tapete, enfim, é uma limpeza. Porque a limpeza superficial, aparentemente, quando chega na tua casa está legal, mas ai daquele que afasta um móvel, levanta um tapete, ou que olha embaixo da mesa, ou que olha embaixo da cama. Então, isso, a limpeza profunda tem que ser uma decisão sua, senão vai acumular problema em você. Você hoje precisa pegar uma vassoura e falar: Senhor, eu estou disposto a procurar tudo que eu perdi. Eu perdi a tua presença, eu perdi a alegria, eu perdi a unção. Será que você perdeu a unção? Você vai encontrar hoje, se você quiser limpar o teu coração. Sabe, hoje nem é dia de ceia, mas examina o teu coração. É só dia de ceia que você examina o teu coração. Todos os dias precisamos examinar, ficar, sabe, aquela checklist, pensamentos, ok, quer dizer, não fica ok 100% o dia todo, mas eu estou me esforçando para alinhar os meus pensamentos com os teus pensamentos. Emoções, ok. Emburramento, não está ok. Senhor, eu quero agora, aprender contigo, Senhor, a renovar, a restaurar, a ser restaurado diariamente. Essa limpeza tem que ser feita diária. E o que está escrito aqui? Essa mulher, quando ela achou, ela se alegrou, ela chamou todo mundo. Essa mulher, ela estava preocupada, ela estava ansiosa, ela estava triste, porque ela percebeu que o que ela perdeu era algo grande. Uma dracma é algo grande? Claro que é, porque naquele tempo era a dracma que fazia parte do dote daquela mulher. Era um colar. Então ela não poderia chegar
chegar no dia do casamento dela e chegar sem, não, olha, isso aqui que eu perdi, não achei. Não, ela tinha que achar. E você, Jesus está voltando, gente. Será que você não percebe que Jesus está voltando? Fala comigo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está. Como é que você vai se apresentar para o noivo? Deus quer uma noiva cheia de unção, uma noiva cheia de glória. Sabe, não é algumas pessoas que têm unção para curar os enfermos. A tua mão, olha, apresenta a tua mão para Deus. Quando você impõe as mãos, ou quando você levanta as mãos, os enfermos podem ser curados. A tua voz faz diferença. Quando você levanta a sua voz, cadeias são quebradas. Sansão foi chamado para ser libertador, e Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, falando sobre ele mesmo, para libertar os cativos, para quebrar as algemas. Mas essa mesma unção, o mesmo Espírito está em você. O Espírito de Deus está sobre você, para você ser um libertador nessa geração. Você é canal de Deus, para que muitos sejam libertos, para que muitos encontrem o caminho da vida. Mas eu gostaria que você voltasse lá para Sansão, em Lucas. Sansão em Lucas não vai achar mesmo, mas em Juízes você encontra. Em Juízes, continuando, eu fiz um devocional essa semana, e Sansão não saiu do meu coração. E o devocional lá no YouTube, um desses dias, foi justamente sobre Sansão. E Sansão começou a ser atacado. E de repente Sansão, Dalila, começou a atacar, e não foi qualquer dia, foi todos os dias. A tua guerra é diária. E Dalila começou a atacar. Juízes 16, leia comigo, está escrito em Juízes 16, versículo 16. Importunando ela todos os dias. Quantos dias que Dalila importunava? Todos os dias. Você tem um inimigo que te importuna todos os dias. Ele ataca a sua mente todos os dias. Ele quer atacar a sua vida espiritual todos os dias. E de repente, diante de tantos ataques, e importunando todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência. Quantos aqui já não disseram isso? Olha, eu vou falar as frases típicas, porque se você nunca falou, eu já falei. Senhor, estou cansado. Senhor, parece que a vida de todo mundo é mais leve que a minha. A minha é mais difícil. Senhor, eu não aguento mais. Parece que eu não tenho direito a relaxar. E os ataques, eles vêm em cima um do outro. Não estou falando que você fala isso, estou falando que eu falo isso. Alguém já falou assim com Deus? Senhor, parece que a minha guerra é acima das minhas forças. Parece que os outros não vivem guerra o tempo todo. A minha vida é guerra o tempo todo. Sabe, Sansão, ele baixou a guarda e falou assim: não aguento mais, não aguento mais. O que você quer? O que você quer? Eu entrego tudo. Ele tipo assim, levantou a mão. Porque ali o inimigo estava falando: perdeu. E ele se rendeu. Tá bom, não aguento mais resistir. Eu contei para vocês, eu resisti. E nunca mais faço isso. Eu resisti, eu não entreguei quando o ladrão falou perdeu. Eu acelerei e fui pelo Jardim Guanabara com uma velocidade como se eu fosse uma corredora de corrida Fórmula 1. Mas eu digo que essa não é a reação certa, e nem a reação com as trevas. Você não pode entregar, você não pode fugir, você não pode desanimar. Eu estou falando não, você precisa reagir como a mulher da dracma. Você precisa dizer: eu não vou entregar o ouro, eu quero estar sempre forte em pé na presença de Deus. Mas Sansão entregou. Sansão entregou o segredo. Ele disse: sabe de uma coisa? Olha, é só cortar o meu cabelo. E em seguida, olha o que Dalila faz com Sansão, que é o que ele está querendo. E aí eu vou falar sobre o que ele quer fazer com a igreja da última hora. Está escrito no versículo 17: descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim toda a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Versículo 19: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Fala comigo, Dalila fez dormir Sansão. Depois que ele entregou o ouro, depois que ele desistiu. Sabe, entregar ouro é quando você desiste.
Sabe, eu estou cansada dessa vida, sabe? Eu amo a Deus, eu continuo amando Deus. Eu sei que Deus é maravilhoso, mas resistir é cansativo. E sabe, então eu vou levar uma vida religiosa. Eu vou levar uma vida como outras pessoas que eu vejo, uma vida de superfície. Deus não te chamou para superfície, Deus te chamou para águas profundas. Deus te chamou para tesouro escondido. Deus quer que uma igreja da última hora tem que ser uma igreja rica de Deus. A igreja da última hora tem que ser uma igreja que está em estado de vigilância. Mas o inimigo está fazendo, eu olho para o corpo de Cristo, eu não estou falando de nenhuma denominação, eu estou falando do corpo de Cristo. Eu olho para as pessoas e parece que elas estão como zumbis, elas estão entorpecidas, há uma sonolência. Quando você está com sono, ou quando você cai no sono, você fica vulnerável. Pode chegar qualquer coisa na sua vida e você não vê. Sabe, quando eu dormi com cobra alguns dias, gente, eu não estou falando de coisa figurado não, é de verdade. Quando eu estava noiva do Jonas, ele sabia que eu amava bromélia. Eu amo orquídea, bromélia. E lá no trabalho dele, caiu um galho de uma árvore. E aquele galho tinha bromélias. Ele pôs no carro e ele trouxe para minha casa, ele levou lá para minha casa, e eu fiquei feliz e contente. Achei lindo aquilo, aquele tronco, uma coisa tão original, um tronco com algumas bromélias. E de repente eu fui dormir, deixei o tronco na varanda e fui dormir. E aí, no dia seguinte, eu fui dar aula. Quando eu cheguei, um prédio, eu morava no Recreio, no Barra Bale. Um prédio em que eu morava estava num alvoroço. O hall do prédio estava a moça que trabalhava na minha casa, estava o porteiro, estava todo mundo ali, todo mundo em alvoroço. E eu perguntei: o que aconteceu? O que aconteceu? Ela falou: tem uma cobra na tua casa. Eu, como? Uma cobra na minha casa? E aí a história é essa. Quando subi lá com o zelador, ele conseguiu pegar a cobra. Estava dentro do tronco, gente. Eu dormi com a cobra. A cobra, eu fiquei pensando 1000 vezes. Aquela cobra, sabe onde ela foi pega? Atrás do meu sofá. Aí eu fiquei imaginando, ela saiu da varanda, ela foi pela janela que estava aberta, ela andou pela minha casa, ela se escondeu. Já pensou se eu vou beber água à noite e eu me deparo com aquela cobra saindo da varanda, entrando na minha casa? Deus me libertou desse pavor e desse medo. Mas o presente que o Jonas me deu foi uma cobra. Quantas vezes você convive com aquilo que você não sabe? E é uma armadilha preparada para te destruir. Mas eu quero te dizer que Sansão, ele dormiu. E quando você dorme, por que eu falei tudo isso? Porque eu estava dormindo com uma cobra. E Sansão, ele dormiu no colo de uma cobra. Ele dormiu no colo do inimigo. E quando você dorme, você fica vulnerável. Quando você dorme, você fica alienado ao que está acontecendo ao teu redor. Quando você dorme, você fica totalmente desprotegido. E é isso que o diabo quer. O diabo quer uma igreja que dorme. Você precisa, desperta tu que dormes. Sabe, você tem que cutucar você mesmo e dizer: eu preciso estar acordado. Eu preciso estar, eu não tenho força, mas a força do Senhor. Eu pego Hebreus capítulo 11 e eu digo: esse é o capítulo que deu certo. Deu certo na vida de Moisés, deu certo na vida de Abraão, deu certo na vida de Jefté, deu certo na vida de todos esses heróis da fé, de todas as heroínas da fé. Então tem que dar certo na minha vida. E o que está escrito, o resumo do capítulo é: da fraqueza tiraram força. Digo o fraco eu sou. Diga o fraco eu sou. Então você que está fraco, busque hoje a presença e a força de Deus. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu digo desanimado, eu preciso de ânimo, eu preciso de força. E quando Sansão dormiu, olha, foi uma sequência. Primeiro ele entregou o segredo. Segundo, ele dormiu no colo de Dalila. Terceiro, ele acorda como? Fraco. E sem perceber que ele estava fraco. A unção, ela não avisa você: eu estou saindo de você.
Não, quando você vê, você já não está mais com vontade de nada. Você já perdeu aquele primeiro amor. Hoje é dia de se reconectar com o primeiro amor. O primeiro amor é para você, crente velho. Olha, o Espírito Santo hoje está te sacudindo. É você mesmo que eu vim buscar hoje. Eu estou te sacudindo, crente velho, que tem mais de 10, mais de 15 anos. Quantos aqui tem mais de 10 anos de conversão? Levanta a mão. Você é crente velho, tem que ser renovado em nome de Jesus. Sabe o problema do crente velho? Ele acha que ele já sabe tudo. Aliás, ele acha que ele sabe toda a pregação. Começou, abriu o texto. Essa eu já sei. Essa eu já ouvi. E aí você começa, a tua mente começa a dispersar. E Deus fala, olha, quando abre a minha palavra, sabe quando Jesus ensinava? Jesus ensinava, ele repetia no mínimo 10 a 15, 20 vezes a mesma parábola. Você já pensou se os discípulos ficassem, essa eu já sei, e aí? Mateus, você já não sabe? Eu já sei decorar essa. E João, você não sabe essa? Eu sei também, mas sempre tinha algo novo. Sabe, na presença de Deus nós nos renovamos. E ali Sansão foi uma sucessão. Olha o que aconteceu depois que ele dormiu, depois que ele ficou no colo do diabo. Olha o que está escrito, o que aconteceu com ele. Está escrito que no versículo 21, veja a sucessão de coisas. Então os filisteus pegaram nele. Primeiro, as trevas o tocaram. Ele dormiu, acordou fraco. As trevas conseguiram tocá-lo. Olha, quando você está cheio de Deus, as trevas não conseguem te tocar. Mas aí as trevas tocaram. Aqui Sansão já estava oprimido. Por isso eu quero orar agora por tua vida, que todo e qualquer tipo de opressão, todo e qualquer tipo de teto maligno de opressão sobre a sua vida seja quebrado agora em nome de Jesus. Você não pode ser tocado. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não pode tocar em quem está cheio do Espírito Santo. Ele pode entristecer, ele pode desanimar, mas ele não pode tocar na tua vida com Deus se você não permitir. E você não vai permitir, porque você vai sair daqui cheio de Deus em nome de Jesus. E aqui olha, qual é a sucessão então? Eles tocaram em Sansão. Depois que tocaram em Sansão, vazaram os seus olhos. Dorme, acorda fraco. Esse é o quadro, esse é a igreja da última hora. Uma igreja alienada, uma igreja fraca, uma igreja desinformada, uma igreja que não está entendendo o que está acontecendo no mundo, uma igreja que não está entendendo o que está acontecendo no nosso país. Sabe por que você não entende? Porque você não busca a presença de Deus. Mas se você buscar, você vai entender que é tempo de ataque às famílias, é tempo de ataque às nações, mas é tempo da igreja brilhar com a luz. Levanta e resplandece, porque a luz do Senhor resplandece sobre você. É no meio da escuridão, é no meio da opressão que nós fomos chamados para brilhar. É no meio da pressão, é no meio da dificuldade, como a igreja primitiva. No meio da dificuldade eles estavam cheios de unção. No meio da dificuldade ninguém conseguia paralisar. No meio da dificuldade eles tinham algo invejável: unidade. Eles tinham unidade. Ninguém vinha, vinham, tentavam dividir. Sim, você vê Paulo lutando com isso o tempo todo. Mas a igreja primitiva viveu em sua totalidade uma unidade incrível. Eles entravam nas arenas unidos, eles entravam nas situações unidos. E eu quero saber, a dor do teu irmão é a tua dor, a lágrima do teu irmão é a tua lágrima. O pedido de oração, quando alguém vem aqui, tem que ser o teu pedido de oração também. Quando vem aqui alguém com câncer ou qualquer outra enfermidade, é a tua dor. Uma igreja viva é uma igreja que ama. Uma igreja viva é uma igreja empática, é uma igreja misericordiosa, é uma igreja ungida. Mas aqui os olhos vazaram, e aí você não consegue mais enxergar o reino espiritual. Você não entende mais nada. Mas é uma sucessão de coisas. O que mais acontece? Ele sai de lá algemado. Mas tudo isso já aconteceu. Não, tem pior. Depois que ele está algemado, o levam para uma prisão. Ali naquela prisão, ele está sem cabelo, sem força, cego,
algemado. Agora pior, ele é obrigado a trabalhar todos os dias. Sansão, trabalhar não é o problema, mas era o tipo de trabalho. Ele tinha que rodar com aquele moinho, e ele não saía do lugar. Ele acordava girando e ele dormia girando. Mas ele estava preso, ele não ia em lugar nenhum. Sabe o que eu quero te falar? Que hoje toda porta de prisão vai ser quebrada aqui, porque o diabo está fazendo a igreja cansar. Eu não saio do lugar, eu não rompo. Então, mas o Senhor hoje está quebrando a tua prisão, assim como Ele quebrou a prisão de Sansão. Sansão não ficou desse jeito. Sansão, as algemas foram quebradas, a porta da prisão foi quebrada, a força voltou para Sansão. Só por um motivo Sansão clamou. Sansão orou. Sansão fez com uma mulher da dracma perdida. Lá, enquanto ele estava com os olhos vazados, enquanto ele estava algemado, prisioneiro naquele lugar, porque não parava as coisas. O inimigo chamou para zombar dele, para humilhar. O que o seu inimigo quer é a mesma coisa. Ele quer te humilhar, ele quer te ferir. A ferida da humilhação, ela é muito profunda, e ele queria a mesma coisa com Sansão. Mas Sansão, ele fez algo que você tem que fazer hoje. Sabe o que Sansão fez? Quando o inimigo falou: agora acabamos com a vida dele, ele é fraco, ele é cego, ele é prisioneiro, e ele não sai do lugar. E eu quero declarar sobre a sua vida que todo cego volte a ver, em nome de Jesus. Que todo fraco volte a ter a força do Senhor. Que toda algema na tua vida seja quebrada. Que toda prisão emocional, toda prisão espiritual seja quebrada na sua vida. Resultado de uma oração. E vamos ver a oração de Sansão. Então, Sansão, ele orou. Ele foi até onde o inimigo estava. Ele ficou perto de duas colunas. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor. Fala comigo. Sansão clamou ao Senhor. E sabe o que é tremendo? Deus ouve. Sabe, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando você pede, Ele ouve. Sabe, Ele fala: bate na porta que eu abro, clama que eu respondo. Isso são promessas de Deus, mas não é promessa, é a verdade. Ele está falando: clama que eu ouço. Sansão, ele sabia que Deus é um Deus de última chance, de penúltima chance. Deus é um Deus de chance. E ele falou: Deus, eu errei. Deus, eu estou fraco. Deus, eu estou cego. Eu só te peço uma coisa: me dá da tua força mais uma vez. Me dá da tua força mais uma vez. E o que está escrito depois que ele pediu? Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez. E eu quero te dizer que você vai pedir nessa noite, mas não é só dessa vez. Você está vivendo uma dispensação muito melhor que a de Sansão. Você está vivendo uma dispensação da graça. Você pode pedir: Senhor, me dá a força hoje, me dá força amanhã, me dá força depois de amanhã, me dá força para essa semana toda, me dá unção para essa semana toda. Senhor, eu peço perdão, porque eu deixei o desânimo entrar na minha vida. E eu quero dizer para vocês, líderes, em nome de Jesus, Sansão era líder. Ele quer entrar na tua vida com desânimo. Ele não pode entrar para te oprimir, ele não pode entrar para te dominar, mas ele pode entrar para roubar aquilo que você tem de mais precioso, que é a força do Senhor. Sabe, não é por a tua força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, é essa força que Deus vai te dar. Você vai quebrar toda porta que te resiste. Você vai receber toda restituição que está retida em nome de Jesus, porque a força de Deus é a força no teu clamor, é a força na tua oração, é a força da tua fé, é a força da tua adoração. Sabe, gente, tem um poder na adoração que você não tem noção. Enquanto Josafá estava adorando, emboscadas foram colocadas para o inimigo. E a força da adoração nessa noite, e eu chamo os levitas
aqui, enquanto eu ainda vou orar com você, mas eu chamo, porque a força da adoração vai quebrar o jugo, a força da adoração vai fazer bater em retirada todo o inimigo. Eu quero dizer que essa semana é uma semana, vai ser uma semana diferente, sabe por quê? Nós estamos a caminho da Páscoa, espírito de ressurreição e força sobre a sua vida, em nome de Jesus. Toda dormência caia por terra, toda sonolência caia por terra, em nome de Jesus. Todo desânimo seja agora consumido pela força de Deus, em nome de Jesus. Sansão orou. E que novidade? Deus respondeu. Deus respondeu. E Deus imediatamente, porque você não pediu antes. Claro que eu te dou. Claro que eu te devolvo. Você está falando agora comigo, Sansão. Só faltou Deus falar, demorou. Você agora falou comigo. Você estava só chorando. Você estava só cansado. Sabe por quê? Ficar rodando, rodando e não sair do lugar cansa. Você não cansa quando você não rompe? E ficar rodando e rodando e rodando. Mas você não clamou, Sansão. Fala, Senhor, interrompe esse ciclo. Ele falou, Senhor, interrompe esse ciclo de fraqueza. Senhor, interrompe esse ciclo de desânimo. Mas ele precisou, como a mulher da dracma perdida, ele precisou ter reação. E eu gostaria que você levantasse agora. Você precisa ter reação. Você precisa reagir diante de toda a perda que você viveu. Essa é uma noite de milagres. E eu quero dizer para você, quando Sansão orou e a força voltou, ele colocou a mão sobre as colunas. Sabe aquelas colunas? As colunas que estavam ali no templo, onde ele foi levado para ser mais humilhado. Está escrito que tinha 3.000 inimigos no teto. Ai, quanta opressão. Tem dia que você não consegue nem levantar a tua cabeça, de tanta pressão e opressão que você está vivendo. Mas sabe, com a força do Espírito de Deus, você vai pôr as mãos nas colunas que as trevas colocaram para te oprimir, e essas colunas vão cair. Sansão, ele falou, só me mostra onde está a coluna. E ali ele pôs a mão em uma, na coluna da direita, na coluna da esquerda, e aquele teto veio abaixo. E sabe o que aconteceu? Todos foram derrotados de uma vez só. Por isso agora eu quero fazer primeiro uma oração com você. Se você quer receber ânimo novo, unção nova, levanta a sua mão agora. Melhor, levanta as suas duas mãos. Eu quero fazer a oração agora. Todo o processo na vida de Sansão, eu quero orar agora com você. Senhor, aqui estão pessoas que foram chamadas para viver dias extraordinários, mesmo que sejam dias de muita pressão, mesmo que sejam dias de muita perseguição, mas são homens e mulheres de Deus chamados para brilhar. Você foi chamado para brilhar, meu querido. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para fazer recuar todo o ataque das trevas. Você foi chamado para vencer as portas do inimigo. Você foi chamado para ter a unção de libertador sobre a sua vida. Cristo te libertou e agora você tem a unção de libertação sobre a sua vida. Por isso caia por terra agora toda algema que prende as tuas mãos de agir. Caia por terra toda algema que prende os teus pés de você avançar, em nome de Jesus. Você vai crescer, você vai crescer em graça, vai crescer em unção, vai crescer em conhecimento da glória de Deus, vai crescer em conhecimento da palavra de Deus, vai crescer em intimidade com o Senhor, vai crescer em adoração, se tornar cada dia mais um adorador. Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Deus está te buscando. Diz para ele, eis-me aqui, Senhor, eu sou o adorador desta geração. Caia por terra agora toda cegueira, enxergue agora a luz de Cristo sobre os teus olhos, enxergue a palavra de Deus, enxergue agora todo o plano das trevas contra você e contra a tua família. Você não vai ser apanhado de surpresa. Todos esses planos sejam frustrados agora. Agora eu quero declarar que a porta está sendo aberta. Você que estava andando sem conseguir avançar, estava se esforçando sem conseguir sair do lugar, rompe, saia. Você vai quebrar agora colunas de edificações das trevas. Todo teto de opressão cai agora
tua vida emocional seja quebrada em nome de Jesus. Todo teto de pecado